Matias TV, rede web de comunicação, apresenta Santa Missa em seu lar. Oferecimento: ABC Rede Telecom, Posto Nani, Loja dos Retalhos, Serralheria Marçom, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Cacre Tupi, Produtos Lácteos, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, Grife Os Vaqueiros, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Home Studio Fabrício Albertin, Grupo Guerra, Lages Tupi, confiança e qualidade. Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Está precisando de gelo? Gelo Magi. Traceprint, cartuchos reciclados, qualidade que faz diferença. Móveis Pires, ambientes planejados. Neves Calçados, calçados e acessórios esportivos. Drogaria Drogamed, confiança é a nossa receita. Kira Materiais para Construção, Jornal O Semanário, Fabiano Veículos, compra, venda, troca e financia. Acesse nossos canais, Facebook e YouTube, Matias TV. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje rezaremos pela seguinte intenção: Missa de sétimo dia, Geraldina Pereira dos Santos, por todas as intenções depositadas sobre o altar, em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana. Estamos no 6º domingo do tempo comum. E nesta liturgia, o Senhor nos convida a seguir o caminho dos seus mandamentos, pois ao nosso alcance estão o bem e o mal, a felicidade e a infelicidade, reunidos para celebrar o mistério pascal de Jesus. Deixemo-nos guiar pela sabedoria divina, a fim de aprendermos a viver a justiça do reino de Deus e colaborar para seu pleno cumprimento entre nós. Vamos iniciar a Santa Missa cantando. Vem louvar, encher este lugar de glória. Vem louvar, encher este lugar de glória. vem louvar, Com a glória do Senhor. Vem louvar, encher este lugar de glória. vem louvar, Encher este lugar de glória. vem louvar,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria acolhemos a todos, de um modo particular aqueles que nos acompanham pela rádio e também pelas redes sociais, todos aqueles que vieram de outras cidades, de outras paróquias. Reunidos estamos para louvar, bendizer, agradecer ao Senhor por todos os dons que Ele nos concede em sua bondade. Celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos chama a atenção à necessidade de sermos coerentes com a fé que professamos, que as nossas palavras, as nossas ações estejam de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. No instante de silêncio, reconheçamos as nossas culpas pelas vezes que não fomos coerentes, pelas vezes que demos contra-testemunho em nossa vida. Por tudo isso, supliquemos ao Senhor perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, glorifiquemos o nosso Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós estáis junto do Pai, como nosso intercessor.
Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o Esplendor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Oremos. Possamos neste instante de silêncio apresentar as intenções que trazemos para esta Santa Missa, as intenções que estão em nosso coração. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confiais em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei.
Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmão, entre os perfeitos nos falamos da sabedoria, não da sabedoria deste mundo, e nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, no qual afinal estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que amam é algo que os olhos jamais viram, e nem os ouvidos ouviram, nem em coração algum jamais pressentiu. E a Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrilha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei,
sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado nós ouvíamos a segunda parte do Sermão da Montanha, que nos colocava diante de Jesus, ensinando-nos a respeito da vocação do cristão, a nossa identidade, ser sal da terra,
ser luz do mundo. E com isso, nós vamos percebendo que ser sal da terra e luz do mundo implica na nossa vida que sejamos também coerentes. Por isso podemos dizer que a coerência de vida é exatamente o modo que o Senhor deseja para que nós tenhamos a autoridade em realizar o anúncio do Evangelho. E é exatamente a respeito desta coerência de vida que nós acabamos de ouvir a liturgia da palavra deste 6º domingo do tempo comum. O que significa ser coerente? Se somos chamados a ser coerentes, precisamos saber o que significa ser coerentes. Coerente, ou a coerência, existe quando existe uma conformidade, ou seja, uma sintonia entre o nosso ser e o nosso agir. Ou seja, quando nós somos de fato aquilo que realizamos, aquilo de que de fato nós o somos, quando nós vivemos de acordo com aquilo que nós pregamos, quando as nossas ações e as nossas palavras estão de acordo com aquilo que nós vivemos interiormente. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós podemos perceber que em alguns momentos de nossa vida, nós acabamos tendo alguns aspectos de incoerências, muitas vezes tendo de fato as nossas pequenas falhas que precisamos corrigir no decurso da nossa vida. E nós acabamos de ouvir o Evangelho que nos coloca nosso Senhor Jesus Cristo como este perfeito modelo de santidade e de coerência de vida. Nós, costumeiramente, ouvimos dizer muito sobre Jesus. E, infelizmente, nem tudo o que nós ouvimos dizer sobre Jesus está de acordo com aquilo que Jesus é verdadeiramente. Porque, muitas vezes, Jesus é apresentado de uma forma equivocada. Muitas vezes se pintam imagens de nosso Senhor que não dizem respeito com a sua identidade. Basta nos recordar que a identidade de Jesus nos é revelada, sobretudo, pela Palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, e também pelo testemunho dos apóstolos, pela tradição da Igreja, e pelos ensinamentos também do próprio magistério. Por isso, muitas vezes se compreende Jesus de uma forma equivocada. Muitos compreendem nosso Senhor como um anarquista religioso, que veio para este mundo para abolir a lei e pregar, muitas vezes, uma misericórdia que não exige conversão, nem arrependimento dos seus pecados, nem mudança de vida. Um tipo de Jesus que poderíamos dizer paz e amor, que não possui nenhum tipo de critério e, de fato, alguém que permite que as pessoas vivam de qualquer modo, que aceita tudo, que suporta tudo. E nós vamos percebendo que não é bem esta a imagem de Jesus que nos é transmitida pela Sagrada Escritura. Basta nos ouvir o Evangelho que acabou de ser proclamado. O Senhor Jesus não vem para abolir a lei em primeiro lugar, não veio para eliminar o Antigo Testamento, veio para dar ao Antigo Testamento o pleno cumprimento. Ele mesmo cumpriu o Antigo Testamento, e uma vez que ele realiza de uma forma correta e justa o Antigo Testamento, vai proclamar ali a nova lei, a lei do amor, que resume todo o Antigo Testamento. Por isso nós vamos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que nosso Senhor traz uma grande novidade quando ele de fato completa os mandamentos com o amor de Deus e a força do Espírito Santo que habita nele. O próprio Senhor nos dá o Espírito Santo para que nós possamos assim viver segundo o amor de Deus. E então o Senhor Jesus vai nos mostrar por meio do seu ensinamento o modo como nós devemos cumprir os 10 mandamentos, como devemos cumprir a própria lei. O acento que nosso Senhor deseja dar, neste caso, meus irmãos, minhas irmãs, não é
somente nas realidades externas que eram praticadas. Os ritos externos que os mestres da lei e os fariseus realizavam. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção de que tanto as práticas externas, as obras que devemos realizar, como também o grande risco dos pecados que nós cometemos, possuem uma raiz interior, lá no fundo do nosso coração. Então Jesus nos ensina que a lei deve ser praticada em primeiro lugar dentro do próprio coração do ser humano, porque é do coração humano que brotam tanto as boas intenções como as más intenções. É justamente a partir da decisão do coração que nós podemos fazer boas obras, como também podemos fazer as obras más. Então o Senhor Jesus nos chama a atenção que devemos internalizar a prática dos mandamentos, para que as nossas ações sejam uma consequência daquilo que nós acreditamos e temos dentro de nós mesmos. E assim o Senhor Jesus vai dizer que a nossa justiça deve ser superior à justiça dos mestres da lei, dos fariseus, justamente porque, de fato, é a partir do coração que nós devemos colocar estas ações e não nos preocuparmos somente com a aparência daquilo que fazemos. E então o Senhor Jesus vai nos deixar uma regra de vida que conclui o evangelho que acabamos de proclamar. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. O resto vem do maligno. Ou seja, quando não existe essa conformidade entre o nosso sim, o nosso desejo de dizer sim, com aquilo que nós falamos, e o não da mesma forma. Por quê? Porque muitas vezes nós corremos o risco de dizer sim quando queremos dizer não, e dizer não quando muitas vezes queremos dizer sim. Um exemplo citava hoje de manhã na missa das crianças, que nós podemos perceber que acontece muitas vezes na vida das pessoas, é aquela expressão de uma pessoa que convida as outras para irem na sua casa. O dia que você puder, vamos lá em casa, qualquer dia você vai. Aí a pessoa vai dizer, sim, a gente marca e eu vou. Mas muitas vezes a pessoa convida e não quer que a pessoa vá, convida por educação. E a outra pessoa fala que vai, mas na verdade não quer ir e não vai. Então muitas vezes acontece isso. Nós falamos uma coisa, mas desejando outra dentro de nós. E muitas vezes acontece das nossas ações não serem condizentes com aquilo que está ali dentro. Então o Senhor Jesus nos chama a atenção. Devemos de fato fazer um propósito de vivermos uma vida totalmente marcada por esta consciência de que o nosso sim deve ser sempre um sim, que o nosso não deve ser sempre um não, para que não haja esta realidade que nos coloca diante de uma mentira na nossa existência. O Senhor Jesus diz-nos isso para que nós possamos viver de um modo justo e correto, para que nós possamos praticar a lei de um modo justo e correto, tendo o amor por fundamento. E uma regra de vida que nós vamos ouvir da palavra de Deus, logo na primeira leitura, deve ser de fato recordada para nós em todos os momentos da nossa vida. Logo no início da primeira leitura nós vamos ouvir: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Ou seja, nós praticamos os mandamentos porque os mandamentos são o caminho seguro que nós trilhamos para podermos realizar a vontade de Deus. Deus nos dá, pelos mandamentos, o modo como nós devemos viver, para que nós não caiamos no pecado e não sejamos condenados. E os mandamentos não foram abolidos, nós permanecemos até hoje com a mesma mentalidade, porque o que era certo naquele tempo continua sendo certo nos dias de hoje, e o que era errado naquele tempo continua sendo errado nos dias de hoje, embora haja uma tentativa de inversão destes valores por causa dos homens. Vai nos dizer ainda a palavra: se confias em Deus, tu também viverás. A fé faz com que nós vivamos. É a fé que nos dá esta garantia de que teremos uma vida verdadeira e plena, porque de fato, quando nós não nutrimos a fé em nosso coração, não temos a luz que ilumina o nosso caminho. Basta nos recordar: Adão e Eva desconfiaram de Deus, e a consequência desta desconfiança foi o pecado e a morte.
Vai nos dizer ainda a conclusão da primeira leitura. Deus não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Ou seja, sobretudo nós que somos batizados, Deus não nos mandou vivermos como pagãos, como se pessoas fôssemos que não acreditássemos. Deus mandou que nós fôssemos coerentes. Se nós acreditamos, que vivamos como pessoas que acreditam, para que não aconteça que nós, cristãos, católicos, batizados, sejamos incoerentes e não vivamos de acordo com a fé que professamos. E muitas vezes corremos este risco de ignorar ao que a nossa fé nos ensina, os ensinamentos do próprio Deus e da própria igreja, e vivermos de uma outra forma. Deus não deu a ninguém a licença de pecar, ou seja, nós não temos o direito de pecar, porque o pecado coloca a nossa vida em risco, coloca a salvação da nossa alma em risco, e nós não podemos viver uma vida justificando os nossos pecados, justificando os nossos erros, sob a ideia de que Deus é misericordioso. Deus deseja que nós nos arrependamos, que nós mudemos de vida, que nós abandonemos o caminho do pecado para que nós possamos viver, porque senão a nossa alma corre este risco de encontrar a morte quando nós concluirmos a nossa jornada nesta terra. E assim nós vamos aprendendo tantas coisas na nossa vida, e quando observamos o mundo que nos circunda, vamos notando tantas situações difíceis. Mais do que nunca em nossos tempos se tem anunciado, defendido a ideia de que o ser humano é autônomo, de que o ser humano é livre, livre para fazer tudo aquilo que ele bem entender, seguir as modas, inventar o seu próprio modo de vida. Mas nós vamos percebendo que esta ideia do ser humano livre, do ser humano autônomo, pode muitas vezes, como de fato acontece, se chocar com a proposta da obediência aos mandamentos da lei de Deus. E assim, muitos se afastam do cumprimento da lei de Deus, porque se acreditam livres. Mas é interessante nós notarmos que este modo de liberdade que o mundo coloca, que faz com sua propaganda, é um modo de liberdade profundamente equivocado. Nós não compreendemos verdadeiramente o que significa ser livres, porque a liberdade é um dom que Deus nos dá, é um atributo do próprio Deus, e Ele nos concede quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança. A noção cristã de liberdade, meus irmãos e minhas irmãs, nunca vem por si mesmo. Ela está sempre ligada à realidade da verdade. Ou seja, sou verdadeiramente livre quando eu me submeto à verdade. Ou seja, eu sei muito bem que eu sou convidado a viver uma proposta de liberdade, mas a minha liberdade não me dá autorização para viver de um modo que possa colocar a minha vida em risco, ou colocar a vida do outro em risco. A liberdade, ela está profundamente unida à responsabilidade, ou seja, quando eu assumo o compromisso também de respeitar o espaço que é do outro, porque nem sempre se vive uma liberdade respeitando os seus limites. A verdadeira liberdade conhece o seu limite e não prejudica o outro. A liberdade também nos coloca diante desta realidade da caridade, que deve ser realizada. A minha liberdade nunca pode ferir a liberdade do outro. Eu devo agir com caridade para com o outro. Tudo aquilo que foge destes três critérios não é uma liberdade verdadeira, porque de fato é uma proposta que sempre desemboca na libertinagem, usarmos mal a nossa liberdade para prejudicarmos também os outros por consequência e também a nós mesmos, e uma liberdade mal usada acaba por fim caindo no pecado. É o que nós percebemos muitas vezes quando fazemos mau uso da liberdade que Deus nos dá. Por isso nós vamos aprender que a verdadeira liberdade existe quando nós cumprimos a lei de Deus, quando nós nos aproximamos de Cristo, porque de fato quando eu me aproximo de Cristo, eu sou verdadeiramente livre, porque de fato eu não me escravizo mais pelas minhas paixões desordenadas,
não me escravizo mais pelas propostas e seduções do maligno e tampouco pela própria proposta que o mundo coloca. Por isso Santo Agostinho vai dizer: ame e faça o que quiser, se aproxime de Deus, porque de fato quanto mais próximos de Deus nós somos, mais nós sabemos o que é conveniente ou não a nós e aos outros. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira liberdade consiste justamente no cumprimento da lei, porque quem peca se torna escravo do pecado. Quem usa mal a sua liberdade se torna escravo do inimigo, e assim vive uma vida marcada pela morte. E o Senhor Jesus nos mostra a partir do seu exemplo, porque Ele mesmo cumpriu em tudo os mandamentos da antiga aliança e colocou estes mesmos mandamentos como uma proposta para o Novo Testamento, unindo-se ao mistério do amor. Por isso nós podemos dizer que o convite que Deus nos faz para que nós cumpramos os mandamentos deve ter sempre por esta base de realizarmos a sua vontade, porque quando nós realizamos a vontade de Deus, ao nos enxergar, Deus enxerga a si mesmo em nós. Nós refletimos a imagem de Deus em nós quando nós vivemos no estado de graça, quando nós realizamos a sua vontade. E diante disso nós podemos notar que nos tornamos esta morada de Deus, o lugar onde Deus deseja habitar, como nós ouvimos na oração da coleta que proclamamos agora há pouco, após o cântico do Glória. Deus permanece no coração sincero e reto, no coração que pratica o bem e no coração que não há divisão, um coração coerente. E uma vez que nós vivemos nesta proposta, somos chamados a anunciar e a conduzir os outros a viver deste modo, como ouvimos no Evangelho. Se nós meditamos a proposta de Jesus de sermos sal da terra e luz do mundo, vamos perceber que não somos sal da terra e luz do mundo para nós mesmos, porque o sal não se salga a si mesmo. Que serventia tem um sal que fica dentro do saco fechado? Nenhuma. O sal foi feito para salgar o outro, que é o alimento. Da mesma forma, se a luz não ilumina o ambiente onde ela está, ela não serve para nada, porque ela precisa iluminar os outros lugares. Também nós cristãos que acreditamos em Jesus, procuramos viver segundo a sua vontade, só seremos capazes de conduzir o mundo a um aproximar-se de Cristo, se nós também realizarmos o anúncio a partir da nossa vida. Por isso, o Senhor Jesus vai nos dizer que somos chamados a ensinar e a praticar tudo isto que nós acreditamos. O Senhor Jesus nos recorda que quem desobedece os mandamentos e ensina os outros a fazerem o mesmo, se torna menor no reino de Deus. Mas aquele que, de fato, pratica e ensina os outros a viverem os mandamentos, é considerado grande no reino de Deus. Portanto, todos nós, sacerdotes, catequistas, leigos e leigas, pais, mães, todos nós recebemos um grande mandato da parte de Deus de praticarmos a fé que nós acreditamos por meio das ações e ensinarmos aqueles outros que dependem de nós a viver de fato estes mandamentos, porque muitas vezes nós percebemos que ensinamos mais coisas que vão contra a realidade do ensino de Deus do que a favor. A igreja é mãe e é mestra. Seu dever é sempre ensinar as pessoas a viverem em conformidade com a verdade de Cristo. Depois nós vamos perceber que na própria família, esta é a missão que deve ser realizada. Ensinar, os pais ensinarem os filhos a viverem segundo os mandamentos, a realizarem a vontade de Deus. Porque senão acontece muitas vezes que nós falhamos com este caminho, com esta missão que nos é dada pelo próprio Deus, e as consequências nós vamos vendo na própria sociedade. Por isso é importante que nós questionemos o nosso coração. Tem sido exatamente esta a nossa preocupação de vida? Praticar os mandamentos, viver segundo a vontade de Deus e ensinar aqueles que dependem de nós, os que estão em contato conosco, a viverem esta realidade?
Que nós possamos, por fim, meus irmãos, minhas irmãs, suplicar ao bom Deus que nos dê esta graça da coerência de vida, para que nós possamos sempre, a cada momento, testemunhar o Senhor com a nossa vida, porque de fato o Senhor Jesus mesmo nos responde e nos dá, essa orientação de que aquele que a muito foi dado, muito será cobrado. Que o bom Deus assim nos ajude a viver de fato este desejo de praticar os seus mandamentos e a ensinar os outros com as nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces e digamos juntos: dai-nos, Senhor, progredir em vossa lei. Ajudai, Senhor, a Igreja a se manter firme, sob a guia de vossa sabedoria, e caminhar sempre em espírito de sinodalidade, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor. Progredir em vossa lei. Fazei brilhar sobre vossos fiéis a luz da vossa palavra, que aponta o caminho da justiça do vosso reino, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, progredir em vossa lei. Fortalecei os pais e os educadores, chamados a promover a cultura da solidariedade e da liberdade responsável, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, progredir em vossa lei. Concedei-nos distinguir o bem do mal e escolher sempre o que favorece a vida, especialmente a dos mais necessitados, nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, progredir em vossa lei. Senhor, fazei que sejamos dizimistas conscientes, que cada dízimo que contribuirmos seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de tua bondade para com todos nós. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, progredir em vossa lei. Concluamos juntos as nossas preces, rezando a oração do dizimista. Senhor, consciente de minha responsabilidade de cristão e dizimista que sou, faço-te esta minha oferta alegre e generosa. Por ela quero demonstrar-te o meu reconhecimento, minha gratidão e também minha fé adulta, consciente e responsável para as realizações da comunidade. Amém. A ti, meu Deus, elevo
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Senhor, vem me abraçar, na tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é
Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita,
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os vossos santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino nossa irmã Geraldina Pereira dos Santos, que partiu desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo, eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor, para os nossos avisos. Nesta terça-feira, nós temos o grupo de jovens no Centro Pastoral às 19h30. Na quarta-feira, reunião com a equipe do dízimo no Salão Paroquial às 19h30 e reunião com a equipe do Comipa, setores e setorzinhos, no Centro Pastoral às 19h30. Na sexta-feira, nós teremos missa no bairro Santa Amélia e também no bairro Barro Preto, às 20h. Se o tempo colaborar, nos permitir chegarmos até lá, vamos fazer este esforço. Também recordarmos que no sábado já vamos estar em clima de carnaval e acontecerá aqui na nossa paróquia o segundo carnaval com Cristo no Centro Pastoral às 14h e vai permanecer o dia todo, concluindo-se às 19h. Depois,
O encerramento vai ser com a Santa Missa às 19h30. Então, das 14 às 19 horas, o Carnaval com Cristo no Centro Pastoral. Às 19h30, missa na Matriz, às 19h30. E também teremos no sábado a missa na comunidade São José, às 19h30. No dia 25 de fevereiro, será sábado, haverá Assembleia Paroquial às 14 horas aqui na Igreja Matriz. E todos os membros de pastoral e movimentos estão convocados a participar para nós fazermos uma pequena avaliação da caminhada paroquial e também já darmos alguns encaminhamentos para as nossas atividades. E também gostaria de recordar, haverá a partir do dia 25 de fevereiro, neste mesmo sábado, a mudança do horário das missas aqui na Igreja Matriz e também nas comunidades. Será mudada, das 19h30 para as 19 horas. Então, mudança do horário de missa a partir do dia 25 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma. E serão celebradas as missas do final de semana às 19 horas, ao invés das 19h30. Então, isso acontecerá na Igreja Matriz no sábado, nas comunidades também, e no domingo à noite também. As missas da manhã permanecerão nos mesmos horários. E por fim, recordar que no dia 26 de fevereiro haverá batizados aqui na Igreja Matriz. Informações e inscrições na Secretaria Paroquial. Vamos neste momento ficar em pé e rezarmos a nossa oração a Nossa Senhora do Dízimo. Ó Maria, gloriosa Mãe de Deus, ergue-se a vós a nossa oração, que a sua fidelidade a Deus e ao seu projeto de salvação conceda-nos a graça de sermos fiéis ao dízimo, para colaborarmos com Deus, com a Igreja e com os pobres, e construir uma unidade concreta para superar as adversidades da vida. Queremos que a palavra de Deus, explicada ao povo, faça-nos cada vez mais devotos de Nossa Senhora e comprometidos com o dízimo e a oferta. Amém. Amém. Também rezamos a Santa Missa de 7º dia de nossa irmã Geraldina Pereira dos Santos. Então os familiares possam se sentir consolados por meio das nossas orações e sobretudo pela esperança na ressurreição. Na intenção de nossa irmã e de todas aquelas que trazemos em nosso coração, dirijamos a oração do Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, Mãe do
Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresentou Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Posto Nani, Loja dos Retalhos, Serralheria Marçom, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Cacre Tupi Produtos Lácteos, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, Grife Os Vaqueiros, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Home Studio Fabrício Albertin, Grupo Guerra, Lages Tupi, confiança e qualidade. Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Está precisando de gelo? Gelo Magi. Draceprint, cartuchos reciclados. Qualidade que faz diferença. Móveis Pires, ambientes planejados. Neves Calçados, calçados e acessórios esportivos. Drogaria Drogamed, confiança é a nossa receita. Kira Materiais para Construção, Jornal O Semanário, Fabiano Veículos, compra, venda, troca e financia. Acesse nossos canais, Facebook e YouTube, Matias TV.